Tudo bem, gente? Vamos começar a falar do átomo de hidrogênio, tá? A solução quântica dele, que é, vamos dizer assim, a apoteose da mecânica quântica lá no começo do século XX, que foi o grande sucesso que explicava uma coisa que se observava experimentalmente e conseguia prever ainda outras coisas, né? Então vamos lá, eu vou fazer aqui um apanhado histórico de como a coisa evoluiu lá no começo do século XX, desde o finalzinho do século XIX até o começo do século XX, passando por vários nomes aqui importantes da física, tá? Vamos começar experimentalmente, tá? Vamos começar a falar do que era observado experimentalmente. Por experimentos de espectroscopia, né, que é você medir o espectro de emissão de alguma coisa, de algum material, de algum gás, de algum sólido, algum líquido, tá? Então, nesse tipo de experimento é possível medir a frequência de fótons emitidos em algum tipo de transição, tá? Então, assim, o pessoal lá no final do século XIX fazia um experimento de espectroscopia e obtinha essas curvas aqui com várias séries de tipos de transição diferentes. Aqui a gente tem a energia, tá vendo aqui? Né? A energia envolvida na transição, ou a diferença de energia, tá? Enfim, ia se medindo essa diferença de energia. Por exemplo, aqui o Liemann, né, que era um alemão, eu acho, né, lá do começo do final do século XIX, ele media essas possíveis diferenças de energia aqui, ó. Né, o átomo de hidrogênio lá, o elétron do átomo de hidrogênio, provavelmente, né, segundo ele não sabia, né, nada de elétrons ainda, mas quando ele fazia o experimento com átomos de hidrogênio, ele sempre observava transições discretas, né? Ó. Então, assim, o átomo tinha uma certa energia aqui e assim que ele sofria a transição, ele vinha para esta energia. Ou, né, ele tinha essa energia e passava para cá. Ou essa, ou essa, ou essa. Ou seja, eram sempre valores, né, constantes, assim. Não poderia ter energias intermediárias. Era sempre daqui para cá. Ou daqui para cá, ou daqui, etc. Vocês entenderam, né? Por exemplo, não poderia ter uma energia aqui, ó. Nem aqui, né? Entendem? Tinha alguns níveis discretos de energia. A energia estava discretizada, né? Não se falava ainda quantizada, né? Não tinha a expressão ainda no tempo do Lima, mas se usava a expressão que a energia estava quantizada. Ninguém entendia o porquê na época, tá? Não tinham inventado a mecânica quântica ainda. O Balmer e o Paschen, a mesma coisa, tá? Eles sempre mediam níveis discretos de energia do átomo de hidrogênio e não conseguiam explicar teoricamente, né? Eles mediam, né? A explicação física disso era desconhecida na época, tá? E vários físicos teóricos lá do começo do século XX, né, tentaram explicar isso com diversos modelos. Tá? O que foi mais bem sucedido foi o Niels Bohr. Niels Bohr. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre o modelo de Bohr. Foi lá no comecinho mesmo do século XX, tá? 1913, que ele criou isso, esse modelo, que eu vou falar no próximo vídeo. Mas basicamente ele conseguiu explicar esta expressão aqui, ó, que o Balmer, o Liemann, né, e o Paschen e outros tinham descoberto. Essas diferenças de energia aqui, ó, eram sempre dadas por uma expressão desse tipo, ó. Era uma constante aqui, tantos electronvolts, tá? 13,6 electronvolts. 1 electronvolt é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá? É uma unidade de energia, né? Bem pequenininha, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. E essas diferenças de energia aqui, elas tinham sempre essa cara. Eram 13,6 electronvolts vezes uma diferença aqui, 1 sobre 1n ao quadrado menos 1 sobre outro n ao quadrado. N qualquer número inteiro positivo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesta primeira transição da série de Liemann, você vai do n igual a 2, tá aqui, ó, até o n igual a 1. Seria esta transição do Liemann. Essa outra aqui, por exemplo, tá, ó, é uma transição que vai desde... Essa aqui não, perdão, que é mais complicada de explicar. Essa aqui, ó, essa segunda aqui, ó, da direita, tá? Essa daqui, né, que vem até aqui, ela vai desde aqui o n igual a 6, tá? Tá aqui, ó,
este ponto aqui, essa energia corresponde ao n igual a 6, nesta fórmula aqui, até o n igual a 1, tá? E assim vai. O pessoal conseguia explicar isso aqui experimentalmente. Eles criaram essa expressão aí para explicar isso aqui, mas não tinha nenhum fundamento teórico, tá? Era apenas um ajuste experimental. Eles viram que dava certo uma expressão desse tipo. Tudo bem? E aí quem explicou isso finalmente, teoricamente, de alguma maneira, foi o Niels Bohr, tá bom? Eu vou falar do modelo de Bohr no próximo vídeo, tá, gente? Que aí vai explicar tudo isso daqui. Então, segura aí o seu átomo de hidrogênio que daqui a pouco eu volto. Até mais.